Canvas, a gente sempre começa falando das virtudes deles e elas são muitas. O Canvas é simples, o Canvas é clean, o Canvas é uma plataforma universal, eu posso definir qualquer modelo de negócio com ele. E isso é porque ele é extremamente flexível. Ele é fácil de entender e isso faz com que ele seja rápido. Mas acima de tudo, ele é moderno e ele é um conceito extremamente elegante. Por isso que ele conquistou tanta gente ao redor do mundo. O pessoal de inovação adora o Canvas. Então, por que é tão fácil fazer um Canvas inútil? A gente olha e fala, tá legal, não serve pra nada. E a gente seguiu os passos. Por que é tão fácil fazer um Canvas inútil? Atenção! Canvas é uma ferramenta extremamente útil. Todas as referências a uma possível inutilidade referem-se a eventuais resultados produzidos pelo uso da mesma, especialmente quando manuseada por pessoas pouco familiarizadas. Canvas é extremamente útil, mas o resultado que a gente consegue muitas vezes para muita gente não traz nada de prático. Por que isso? Bom, tem o outro lado da moeda. O Canvas ele tem problemas. O Canvas ele é também uma plataforma genérica. Ele é subjetivo, isso faz com que ele seja vago. E ele pode se tornar confuso por causa disso e desestruturado, porque ele é desordenado por natureza e ele é aberto. Para quem não tem experiência, isso são armadilhas. E por isso mesmo é que você pode gerar resultados inconclusivos com o Canvas. Pois é, eu vou usar o Canvas. Não tem como ele ter aquelas qualidades sem ter esses defeitos. Né? Esses defeitos eles vêm no pacotão. O fato é que o Canvas dá pra gente uma boa ideia sobre o que a gente tem que fazer, mas ele não diz como a gente tem que fazer. Isso só vem com experiência. O Canvas ele só passa a ser realmente útil quando a gente se torna especialista em modelos de negócio. E convenhamos, uma ferramenta que precisa vir acompanhada de um expert não é uma ferramenta tão eficaz. Para quem não é expert, é óbvio. Vem adendo, né? Anexado. Exatamente, você tem o Canvas e a única coisa que você precisa é de um cara com 10 anos de experiência no uso do Canvas. Isso tudo não é uma crítica ao Canvas, muito pelo contrário. É a flexibilidade dele que permite que a gente pense em ajustar e incluir elementos adicionais para tornar ele ainda mais útil para a gente. Dessa forma é que a gente vai poder fazer com que o Canvas seja um guia mais prático e eficaz para construir modelos coerentes e consistentes, principalmente para quem tem pouca experiência. Lembrando que isso ainda não é garantia de sucesso. A gente não está dizendo que a gente vai aumentar a chance dele de ter sucesso, a gente vai aumentar a chance dele de construir um modelo coerente. Se a gente usar o modelo dele como base e acrescentar pequenos conceitos sem desvirtuar o que é o modelo, pelo que ele escreveu, ele não vai ficar chateado com a gente. O Canvas é um framework e como todo framework, ele foi feito para ser ajustado, ele foi feito para ser adaptado. Essa é a beleza do Canvas. A gente está incluindo pequenos elementos para que ele se torne mais intuitivo para quem é inexperiente. Então, vamos ampliar o Canvas? Esse é o desafio dos próximos capítulos. Vamos dar uma olhada agora como a gente pode usar o Canvas como uma ferramenta para ajudar a gente a desenhar e planejar transformações corporativas. A gente vai fazer isso usando um exemplo. A gente vai pegar o mercado de tecnologia da informação e ver uma transição que tem ocorrido com muita frequência. A transição entre modelos chamados on-premise para modelos de recorrência em cloud, na nuvem. Vamos começar desenhando o Canvas do modelo on-premise. Para simplificar, vamos considerar que a gente está falando de venda para pessoa jurídica. E a gente começa sempre por segmento de clientes. Nesse caso, são empresas que precisam de tecnologia da informação para conduzir os seus negócios. É tão amplo e genérico quanto isso. A proposta de valor também era simples: fornecer todos os elementos necessários para realizar o processamento de dados dentro das empresas. Isso é muito importante. As empresas adquiriam essas peças e executavam o serviço dentro das suas casas. Quando a gente vem para ofertas e receitas, essas empresas viviam de venda de hardware, venda de software, instalação, configuração e suporte, todos os serviços para fazer com que essas peças funcionassem. Relação com clientes, eles se relacionavam pela sua equipe comercial, pelo seu time de marketing e pela equipe de suporte que tinha muito contato com os clientes. Os canais de distribuição geralmente eram simples, a própria empresa distribuía o que ela vendia, muitas vezes ela era uma distribuidora. Atividades-chave: instalação, configuração, suporte e faturamento eram as principais atividades dessas empresas.
Os recursos-chave eram os técnicos, principalmente os de infra e os de hardware, para executar os serviços e entregar o que era vendido. Parceria-chave: os parceiros eram os fabricantes de hardware e os fabricantes de software. Sem esse pessoal, essas empresas não sobreviviam. E a estrutura de custos era principalmente baseada na compra dos equipamentos, na compra do software e no pagamento da própria equipe. Esse era o modelo de negócio do modelo on-premise. Cloud é um conceito muito importante, mas a verdadeira migração é para o modelo de receitas recorrentes. Cloud é um componente desse modelo. São muitas dúvidas e o fato é que não existe caminho certo ou caminho errado. Cada empresário vai escolher o caminho. A combinação dessas respostas vai definir o caminho que cada empresa escolhe. O que a gente pode fazer para apoiar esse processo é dar algumas informações e principalmente mostrar um exemplo de um norte. O que é esse norte? Esse norte é um referencial. O que seria um modelo pleno de serviços recorrentes? Um modelo, digamos, puro sangue de serviços recorrentes. Tendo esse referencial, todo empresário sabe que qualquer coisa que ele faça vai ser uma fração daqueles elementos. O que é esse modelo puro de serviços recorrentes, então? Esse modelo é baseado em dois grandes alicerces. O primeiro deles é: o cliente de um serviço recorrente paga apenas o que usa. Usa mais, paga mais. Usa menos, paga menos. O segundo grande alicerce é: o cliente de um serviço recorrente, ele usa o que ele quiser usar, quando ele quiser usar e do jeito que ele quiser usar. É um resumo grosseiro, mas significa que ele pode aumentar ou diminuir o uso da maneira que ele achar melhor. Bom, essas são as duas premissas básicas. É isso que define o modelo. Só que para que isso seja possível, algumas coisas têm que ser implantadas. Na realidade, 3 elementos têm que estar presentes no teu portfólio e na tua estrutura. Primeiro, tem que ser granular. O que é granularidade? Permitir ao cliente começar consumindo unidades muito pequenas, ou até começar consumindo nada desses serviços, e escalar gradualmente ou desescalar do jeito que ele quiser. Segundo, o teu portfólio tem que ser elástico. Significa permitir que ele se adapte fácil e rapidamente a mudanças do cenário do cliente. Quando ele precisa com muita velocidade de mais ou de menos, ele pode ter. Em último lugar, controle. A gente tem que dar controle ao cliente. Os serviços têm que ser controlados pelo cliente. Ele tem que aumentar ou diminuir o consumo conforme ele precisar, sem precisar recorrer diretamente a nós. Agora a gente começa a ver as características do portfólio dos serviços para isso ser possível. A gente está falando aqui de serviços que não tem chão, ele pode consumir 0, e não tem teto, ele pode consumir infinito, entre aspas, hipoteticamente. E ele pode ir do consumo 0 ao consumo quase infinito, quase instantaneamente, assim como ele pode voltar e consumir 0 de novo num estalar de dedos. Bom, um exemplo disso, a gente pode pensar em Amazon Web Service e vários outros serviços que têm características parecidas. É claro que nós não vamos virar uma AWS, mas isso aqui é um modelo para servir como referência. É um norte conceitual para ficar bem claro do que a gente está falando. É nessa direção que o mercado está caminhando. Esse é o conceito. Essa é a expectativa, é assim que o mercado quer consumir esse tipo de serviço. E, no fundo, qualquer software, hardware ou serviço poderia ser oferecido nesse formato. Então é ele que a gente vai examinar. Agora vamos analisar as diferenças. Vamos fazer aqui mesmo o modelo de recorrência em cloud. Nesse caso, a gente também começa por segmento de clientes. E aqui vem a primeira diferença. A gente vai colocar empresas que possuem demandas pontuais ou sazonais por soluções de tecnologia da informação. Isso é uma diferença crucial que vai impactar em todo o resto do modelo. Principalmente na origem, não era um modelo para todo mundo. Ele era focado nisso, ou seja, empresas que possuíam demandas por tecnologia, mas elas não eram constantes, elas não eram sempre na mesma intensidade, às vezes elas aconteciam só em determinados períodos. Agora vamos dar uma olhada na proposta de valor. A mudança de segmento de cliente impacta na proposta de valor. E a proposta de valor aqui é fornecimento de soluções de TI sob demanda, pagos de acordo com o uso e necessidade dos clientes.
sem a necessidade de aquisição permanente dos seus componentes. Então aqui, o que essas empresas estão oferecendo como valor é completamente diferente da proposta de valor on-premise. Isso muda todo o modelo de negócio. Se a gente vai para a relação com clientes, a diferença é muito pequena. Provavelmente a relação também é através de equipes comerciais, equipes de marketing e suporte. Já quando a gente desce para canais de distribuição, a diferença fica um pouco maior, porque na maioria dos casos, as soluções cloud também usam determinados marketplaces e redes sociais para distribuir esses serviços para os seus clientes em potencial. Quando a gente desce para ofertas e receitas, existe uma diferença muito significativa. As receitas dessa empresa são baseadas em assinaturas, pagamentos mensais para uso desses pacotes que envolvem hardware e software. Isso é muito importante. Essas empresas, embora às vezes elas estejam oferecendo o mesmo hardware e o mesmo software que era oferecido on-premise, elas estão oferecendo uma modalidade diferente, que em vez do cliente adquirir, ele faz uma assinatura. E isso muda as ofertas, embora muitas vezes o portfólio tenha mudado muito pouco, mas a oferta e a fonte de receita mudou. Isso impacta também profundamente no modelo de negócio. Quando a gente vem aqui para o lado esquerdo, as atividades-chave, embora algumas permaneçam iguais, também mudam, pois gestão da infraestrutura para fornecer o serviço é uma coisa que essas empresas não tinham que fazer e agora elas têm. Assim como recurso-chave, muitas vezes elas têm que incluir técnicos de software também. Quando a gente vem para a parceria-chave, uma figura central são os players de hospedagem e cloud e às vezes as operadoras de cartão de crédito, que essas empresas passam a receber assinaturas em cartão de crédito. E por fim, a estrutura de custos também muda, porque hospedagem dessas soluções passa a ser um dos principais custos dessas empresas. Quando a gente olha para o quadro comparativo, a gente vê o quão diferentes são os dois modelos de negócio. Então, a gente costuma dizer que uma empresa de tecnologia mudar de um modelo on-premise para um modelo cloud é uma mudança mais profunda do que se ela se transformasse numa farmácia. Embora seja um exagero, em termos de modelo de negócio é verdade. As estruturas, os processos e os conceitos envolvidos na base do negócio são mais similares com uma farmácia do que são com empresas que fornecem soluções em cloud. Quando a gente muda modelos de negócio, a gente gera uma série de impactos práticos na nossa empresa. Dependendo do que você muda, os impactos são diferentes. Por exemplo, um dos pilares são os segmentos de clientes. Sempre que você faz uma alteração em segmento de clientes, você acaba tendo que mudar a sua mensagem para o mercado e muitas vezes os veículos. Afinal, você está falando com pessoas diferentes. Isso sempre causa um impacto na sua estrutura de vendas e marketing, que são as responsáveis por levar essa mensagem. Mesma coisa para a proposta de valor. Se você muda a proposta de valor, você está mudando a mensagem, você vai ter que ajustar vendas e marketing. E mais do que isso, você está se propondo a entregar um valor diferente, você vai mexer na estrutura da sua organização. Muitas vezes você vai ter que mexer no seu delivery, você vai ter que entregar de uma forma diferente, o que vai causar impactos provavelmente em todo o seu planejamento financeiro. Os pontos-chave do seu modelo de negócio causam uma série de impactos em cascata. Dependendo de onde você mexe, você vai ter que mexer em uma série de processos e elementos da sua empresa. Quando a gente mexe, então, no modelo de negócio, a gente mexe em uma série de submodelos internos. Os mais famosos são o modelo de vendas e marketing, que é como a sua empresa gera e converte oportunidades, o seu modelo de produção, que é como a sua empresa gera os seus produtos e serviços e entrega para o mercado, e o seu modelo financeiro, que é como a sua empresa equilibra receitas e despesas e cresce continuamente. A pergunta é, o que é exatamente um modelo de vendas e marketing? Bom, o modelo de vendas e marketing ele herda uma série de características do modelo de negócio, como, por exemplo, ele herda o público que essa empresa está se dispondo a trabalhar, ele herda o tipo de problema de negócio que essa empresa resolve e herda, obviamente, as soluções e o portfólio dessa empresa. Agora, o que é que um modelo de vendas e marketing precisa
fazer para ser bem-sucedido? 3 coisas. Primeiro, ele tem a missão de, dentro do público, encontrar as necessidades, transformá-las em demandas e converter essas demandas em receitas. Em segundo lugar, tem que fazer isso de forma consistente, recorrente e expansível. Consistente significa com alguma previsibilidade, recorrente significa fazer sempre, não só de vez em quando, e expansível com capacidade de crescimento. E em terceiro lugar, todo modelo de vendas e marketing precisa atingir um volume mínimo de receita dentro de um intervalo de tempo. Por isso que a gente tem metas por período, senão não adianta nada. Para que o modelo de vendas e marketing faça o que ele tem que fazer, existem alguns pilares básicos. Em primeiro lugar, ele tem que ser capaz de transformar o público genérico do modelo de negócio em um público específico. Em segundo lugar, para esse público, eu tenho que criar as mensagens corretas, geralmente sobre o binômio problema-solução. O terceiro pilar de um modelo de vendas e marketing é: eu tenho que ser capaz de pegar essa mensagem e fazer ela chegar ao meu público correto. E existem vários meios diferentes para eu fazer isso. Então cabe à área de vendas e marketing, ao modelo, acharem de forma estruturada esses canais mais adequados para levar essa mensagem para esses públicos específicos. O quarto pilar é: uma vez que eu fiz isso, eu tenho que ter um processo estruturado para converter esse conjunto de ações em vendas, que é o que interessa. A maioria se concentra aqui quando pensa em modelo de vendas. E, por último, mas talvez o mais importante, eu tenho que fazer tudo isso de forma recorrente. Então, cabe à área de vendas achar os gatilhos e os ciclos de recorrência para fazer com que isso aconteça sempre, periodicamente e não só de vez em quando. A recorrência em vendas, ou seja, o fato da gente, repetindo as ações, conseguir resultados mais ou menos parecidos, é um dos primeiros sinais de que a gente tem um modelo estável de vendas, mas não é o único e a gente vai dar uma olhada nisso. E isso é extremamente importante, porque sempre que a gente faz uma mudança de modelo, no início ele é instável e a gente trabalha para estabilizar ele novamente. Quando o empreendedor define o seu novo modelo de negócio, ele definiu como será a sua empresa após a transformação. Ele ainda não definiu os detalhes de como chegará lá, mas já definiu de maneira geral para onde deseja ir ou para onde precisa ir. Numa transformação corporativa, uma alteração no modelo de negócio gera uma reação em cadeia. Ao receberem as diretrizes do novo modelo de negócio, cada gestor de área ou responsável por um departamento deverá definir como serão os seus novos modelos departamentais, para que eles se ajustem ao modelo de negócio proposto. Alguns serão mais afetados que outros, mas todos precisarão fazer essa análise. Por fim, cada colaborador, em especial das áreas mais afetadas, deverá observar as mudanças do modelo de negócio e do modelo do seu departamento e definir como ele ajustará o seu modelo pessoal de atuação para se adequar e corresponder às novas expectativas. Ninguém é tão livre que não esteja sujeito a normas e processos, nem tão controlado que não tenha algum grau de autonomia. Os modelos pessoais são a forma que cada profissional encontra para sistematizar para si próprio a sua atuação em situações que não estão no manual, aquelas que ele deve descobrir sozinho e definir como agir. Nas transformações corporativas, essa é a parte do ajuste que cada colaborador precisa fazer sozinho e muitas vezes é a mais demorada.